Abrir, tem que aparecer em 20 segundos. Você se apresenta, Alessandra, e eu me apresento. Pode começar com você, que o seu público está mais aí da sua faculdade, né, Théo? Uhum. Abrir, tem que aparecer em 20 segundos. Abrir, tem que aparecer em 20 Você segundos. se apresenta, Alessandra. Você se apresenta, Alessandra, e eu me apresento. Pode começar com você, que o seu público está mais aí da sua faculdade, né? Mais aí da sua faculdade, né? Abrir, tem que aparecer em 20 segundos. Abrir, tem que aparecer em 20 segundos. Você se apresenta, Alessandra. Você se apresenta, Alessandra. Você se apresenta, Alessandra, e eu me apresento. Bom, olá, já estamos aqui com 19 pessoas, né? E pontuais, muito legal vocês aqui. Nós vamos ter um bate-papo hoje com a doutora Alessandra Borges, da Unesp de São José dos Campos. E eu gostaria aqui de estar agradecendo vocês, agradecendo a Chofu, agradecendo a doutora Alessandra, de poder disponibilizar esse tão precioso seu tempo, seu conhecimento, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre os tratamentos da doença cárie nessa era da biotecnologia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tailane de Araújo, eu dou aula na Unipós, UNORP, em São José do Rio Preto, e é uma grande honra para mim receber a professora Alessandra. Gostaria que você se apresentasse, Alessandra, ao pessoal, e que a gente tivesse um papo legal aqui, mostrando essa bioatividade, essa biotecnologia, e mostrando a odontologia de ponta para o pessoal que vai nos seguir. Seja bem-vinda. Bom, pessoal, boa noite. A gente está um pouquinho adiantada, não está, Tailane? Eu acredito que sim, né? Que a gente o Inui abriu antes, né? Um pouquinho, faltam uns 3 minutos para 7, mas já tem 26 pessoas aqui nos assistindo. Vamos aguardar se quiser aguardar mais um pouquinho, né? Aí o pessoal, 32, o pessoal está chegando. Alessandra, está me escutando? Tô, Inui. Tá, então vamos aguardar um pouquinho só, que eu abri 3 minutos antes, está transmitindo tudo certinho. Tá ótimo. Vamos então aguardar, Tailane. A gente começa às 19 horas, que é o certinho, né? Vai que a pessoa... É que acho que está sem até o som lá ainda. Olha o pessoal aqui, os meus alunos, feliz de vê-los aqui, Alana, Bruna Lopes, Fernanda, Tatiana, Joyce, bacana encontrar vocês aqui, espero que vocês gostem. Stefane. Boa noite, Giovana. Liette, Rafael,
Débora, Juan, o pessoal da Unorp, da Unipós, em peso aqui. Bacana ver vocês. Aí, agora aqui tá no horário, né? No horário. Bom, boa noite, pessoal. Eu já tinha começado um pouquinho aí antecipada, mas agora 7 horas em ponto, vamos começar aqui nossa transmissão. Nós vamos ter um bate-papo bem gostoso hoje com a doutora Alessandra, da Unesp de São José dos Campos. É uma honra muito grande para mim ter aqui de novo na Unorp Unipós, nesse bate-papo gostoso sobre o tratamento da doença cárie e a biotecnologia. Espero que vocês aproveitem muito o que vai ser passado pela doutora Alessandra, tá? Uma tremenda, uma pesquisadora, professora, palestrante, excepcional, e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui e trazer uma qualidade dessa profissional para estar conversando com vocês, e vamos bater um papo bem gostoso numa sexta-feira à noite, e vocês aqui é uma honra. Muito obrigada, professora Alessandra, por estar aqui com a gente, na Unorp Unipós, poder conversar sobre um assunto tão importante e tão atual quanto a biotecnologia dentro da odontologia e principalmente no tratamento e prevenção da doença cárie. Por favor, gostaria que a senhora se apresentasse, é uma honra tê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Tailândia. Boa noite a todos, agora oficialmente, né? Muito obrigada pela presença de vocês na sexta-noite, pessoal aí estudioso, pessoal que quer se atualizar, que quer aprender, é muito legal a gente poder ter a oportunidade de compartilhar e de conviver, e essa época que a gente está vivendo, né, da pandemia, na verdade, aflorou tantas coisas que a gente nem imaginava que poderia estar, tanta gente que a gente acaba interagindo virtualmente, que a gente não faria de outra forma, né, se não tivesse nesse momento. Então, é bom que a gente pega sempre o lado bom, embora a verdade é que as dificuldades estão sendo muito maiores do que os benefícios, né? De qualquer forma, a gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio, vamos olhar, então, meio cheio, né? Então, obrigada, Tailândia, pelas palavras. Eu sou professora da Unesp de São José dos Campos, dou aula de dentística. A minha formação é toda em dentística. Eu fiz mestrado, doutorado na área de concentração da dentística, dou aula de dentística, oclusão, escultura e clínica integrada. E a minha parte de pesquisa, né, desde da minha formação, da minha graduação, eu sempre me dediquei muito à pesquisa, fiz iniciação científica na época da graduação. Depois eu fiquei 1 ano em Indianápolis, nos Estados Unidos, no Centro de Pesquisa em Saúde Oral, quando eu tive bastante oportunidade de me aprofundar mais nessa parte de cariologia, dessa parte do desgaste erosivo. Então, a gente tem uma linha de pesquisa bastante variada, mas essa concentração nos efeitos que se tem sobre a estrutura dental propriamente dita, são áreas que a gente costuma atuar mais, né? E claro que dentro da dentística a gente sempre tenta ver tudo isso de uma forma clínica, sempre tenta jogar todo o conhecimento na parte clínica, né? E essa vai ser a nossa proposta aqui de hoje, né, Tainá? Então, assim, dentro desse conceito, volto, né, então, a agradecer a oportunidade, e a gente tem a nossa parceria, a gente vai falar da bioatividade em geral, mas a gente vai especialmente enfatizar o Diomer, né, então, toda a nossa parceria que vem sendo feita com a Shofu, que é a empresa que detém a patente, a tecnologia. Então, ao pessoal que está aí da Shofu, um abraço, vi que tem o Tomomi, Walter, o pessoal todo aí. Desde já, um abraço. E que eu tive aí, né? Foi o ano passado, Tailândia? Foi no congresso do ano passado que você teve aqui, né? Você, o Dr. Carlos, o Dr. Nakatsuka, que foi uma palestra fantástica, maravilhosa de vocês. Foi algo assim incrível, né? E que eu digo para eles, o dentista hoje poder estar super atualizado e estar dentro desse conceito atual da biotecnologia, o que pode ser de melhor, né? E ter tido o prazer de recebê-los aqui, você, o Dr. Carlos e o Dr. Nakatsuka, foi um engrandecimento, assim, enorme para nós ali da faculdade, né? É maravilhoso. Eu falo que eu estou encantada, é um dos meus materiais hoje considerado favoritos,
né? Porque além de a gente tem a formação, a minha também é em dentística, só em dentística, né? Tanto especialização, mestrado, doutorado, e é algo que é um conceito inovador, que a gente pode fazer todo um tratamento do paciente e pensar também na sua saúde como um todo, né? Uma facilidade maior. Então, é algo que eu falo que é inacreditável. Isso é fantástico. Verdade, né, Tailândia, que a gente, começando o nosso bate-papo, com relação ao nosso tema, né, de hoje, o tema Isso. que a gente programou para hoje, que é o tratamento, né, se chama, então, o tratamento da doença cárie na era da bioatividade. Então, é um título bonito, né? E a verdade é que a gente não pode pensar, antes de pensar na era da bioatividade, a gente precisa pensar na doença cárie. Então, quando a gente fala de materiais, de propostas de prevenção e de tratamento, de uma forma geral, enfatizando a bioatividade, enfatizando o Jaime no dia de hoje, mas a gente precisa pensar na doença, né? Então, eu gosto de falar que não se eu não souber o que eu estou tratando, eu não vou saber fazer da forma melhor que a gente pode fazer. Então, sempre tem que pensar, né? E assim, como muito certamente a gente tem um público bem variado aqui, mas também tem muitos alunos de graduação, não sei exatamente o nível que esses alunos são dentro do conhecimento da odontologia em geral, mas é que a gente, quando a gente pensa na odontologia restauradora, seja ela dentística, prótese ou dali, né, o que a gente estiver reabilitando, se a gente não pensar na causa que levou aquilo, a gente não vai tratar nada. Então, antes de falar da bioatividade, eu acho super importante a gente pensar no que leva à doença cárie, no discernimento entre a doença cárie e a lesão de cárie, e pensar que aquele aspecto multifatorial, né, que eu preciso ter um substrato que tem um conjunto, um biofilme maduro, cariogênico, que é acidúrico, acidogênico, e dentro dessa proposta, durante um período determinado de tempo, eu tenho a dieta cariogênica, que faz com que haja o metabolismo desses carboidratos que levam ao ácido. Então, se eu não pensar em tudo isso em tudo não, né? Que isso é só a primeira parte. Depois ainda tem todos os fatores que modificam, né? Saliva, flúor, e dentro desse contexto eu entraria aí com a parte dos materiais bioativos. E ainda eu preciso pensar na terceira parte, se a gente for pensar em todo aquele esquema que a gente sempre estuda na graduação, que seriam os outros fatores, né? Então, a verdade é que tem tanta coisa envolvida para levar à formação da doença cárie, que acaba resultando na lesão de cárie, se ela se mantivesse, o período de desmineralização for sempre maior do que o de Rê. Então, discernir lesão de cárie, de doença cárie, pensar em tudo que causa a doença cárie, a gente não vai estar tratando nada. Então, assim, às vezes eu me pergunto, né, gente, é só ter higiene bucal, né? A gente reduzir o consumo de carboidrato, não precisa deixar de comer o carboidrato, você reduzir e ter o controle do biofilme. Então, não é nada do outro mundo. Apesar de não ser nada do outro mundo, é dificílimo, porque é um problema cárie, é um problema que atinge bilhões de pessoas pelo mundo, né? A Organização Mundial da Saúde reconhece a cárie, na verdade, nos estudos epidemiológicos, a cárie ela é uma das maiores, eu não sei se é a segunda ou quarta, em termos de doenças crônicas que afetam o ser humano, né? Então, aí está junto com diabetes, hipertensão. Então, essas doenças são tão difíceis de serem tratadas, porque aí a gente vem com aquele fator que está lá naquela parte periférica, que é tão determinante, que é tão importante, que seria realmente o fator comportamental, o conhecimento, as suas atitudes, os seus hábitos, tudo isso que envolve, então, que faz com que os fatores que determinam ali, os determinantes primários, né, que a gente falou lá no início, se manifestem de forma a formar realmente e desenvolver a cárie. Então, dentro desse contexto, que eu acho que a gente insere a proposta da prevenção e do tratamento, e a gente pode inserir o contexto da bioatividade, né? Então, eu tenho lá, é algo que a gente pode prevenir, mas que é tão frequente. Então, como que eu faço para prevenir? É tão frequente e é tão difícil prevenir, porque envolve tantos fatores, que eu posso, numa grande maioria dos pacientes que não é
colaborativa, de uma forma geral, porque a gente sabe, mas a gente acaba, né, tem uma higiene mais dificultada, ou não deixa de escopar, ou come muito carboidrato, ou tem outros fatores relacionados a biológicos. E aí, dentro desse contexto, eu inseriria a parte da bioatividade como uma alternativa que pode auxiliar o dentista a dar ou a prevenir, a garantir, ou garantir a saúde do paciente, ou tentar fazer com que os efeitos que já existem, quando a gente já tem a destruição, né, quando já tem lesões e destruição dental, para que a gente faça isso de forma mais eficaz, né, que a gente possa ter uma durabilidade maior das restaurações. Então, eu acho que a gente precisa pensar em todo esse contexto, senão a gente vai achar que o material vai resolver a nossa vida, e não é. Ele é um coadjuvante, e ele pode ser um coadjuvante de forma especial, que é o que a gente tem com a bioatividade hoje, né? Você concorda, Thaís? Com certeza. Eu, inclusive, dei aula essa semana para o 2º ano, falando sobre as doenças cáries, sobre as lesões ativas, inativas, e é o que eu comentei com eles, o diagnóstico diferencial, conhecer a doença, conhecer os tipos de lesões que tem na boca, para daí sim você ter o teu tratamento, planejamento, o que você vai realmente fazer. E como eu disse para eles, o material não vai fazer milagre, existe uma técnica correta de ser aplicado, você tem que ter noção do que você está tratando, e o paciente, ele é o coadjuvante, ele está ali 24 horas com os dentes deles, o dentista não vai fazer milagre em 1 hora de consulta. Então, é necessário que o paciente receba as orientações da higiene bucal, do uso correto do fio dental, diário de alimentação, porque a cárie é multifatorial. Nós temos a tríade de Case, mas eu falo que tem um 4º item ali, que é o dentista, se ele não souber acertar o diagnóstico, né? Você tem a tríade de Case, colocar o tempo, mas e aí o dentista? Se ele não acerta o diagnóstico, ele não sabe que tipo de lesão cariosa que ele está tratando, o controle daquela saliva do paciente, da doença em si, ele não vai ter sucesso no tratamento com nenhum tipo de material. E eu falo que com isso, essa biotecnologia, ela veio ajudar o dentista e ela foi pensada na saúde do paciente, porque isso acaba facilitando, ajudando, entre aspas, mas claro que tudo isso um respaldo científico atrás de como tratar as lesões, né, em si, e prevenir futuras lesões, né, porque isso a gente não conseguia até então, antes da bioatividade, de uma forma um pouco mais, vamos dizer, um simples, entre aspas, né, era um pouquinho mais complicado. E aí, né, então a gente tem que pensar, eu gosto sempre de começar nisso, ou eu começo ou eu termino as aulas de dentística, porque senão parece que a gente supervaloriza a parte restauradora, que embora seja importantíssima, ela realmente faz parte do processo, ela não é o processo do tratamento. Mas dentro desse contexto, a gente precisa, e os materiais, eles são nossos aliados, né? Para que a gente faça ou a prevenção ou o tratamento das sequelas, né? Dentro de um contexto mais específico, mas sem pensar em toda essa parte que está envolvida. E aí, se a gente vai para fazer o tratamento, a gente vai agora enfatizar dentro de um pensamento de materiais, e a gente pensa no que a gente tem, no que a gente pode ter, no que a gente deseja dentro de um material, que a gente pode pensar em prevenção ou restauração, mas a gente vai contextualizar tudo isso, eu vou direcionar para a parte restauradora, e depois a gente volta, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida para mostrar a tecnologia para vocês, mas assim, a verdade é que a gente tem um contexto, né, de anos e anos tentando desenvolver, tentando aprimorar, e onde a gente já chegou, já é muito, né, o aprimoramento dos materiais, de forma geral, foi muito grande nos últimos anos, então o que a gente pensava, se a gente for pensar no que se desejava, no que é interessante que o material tenha, a gente precisa pensar que o material que vai ser usado na boca, ele é um biomaterial, porque ele é usado no ser humano, e ele precisa ser biocompatível, porque não existe material que seja tóxico para ser colocado na cavidade bucal. Então, qualquer material para ser utilizado, seja para qual for o propósito dentro do ser humano, deve ser biocompatível. Mas o que é ser biocompatível? É aquilo que não vai causar um efeito danoso, que não vai causar toxicidade. Claro que dentro dessa proposta, eu tenho, qualquer material que eu uso, ele é
biocompatível, né? E aí eu preciso pensar em que tecido eu estou usando, se eu estou usando no esmalte, para reconstituir esmalte, dentina, se eu estou usando próximo à polpa, e aí eu tenho diferentes graus de biocompatibilidade, mas todos eles devem ser biocompatíveis, né? E aí a gente vem dentro de uma proposta que envolve essa questão da biocompatibilidade, que é essencial, é um pré-requisito, que seria essa parte da mimetização. Além dele ser compatível, ele precisa mimetizar a estrutura dental, seja a sua forma e a função, ou nos materiais mais recentes, que veio com o desenvolvimento das resinas compostas, principalmente, também incluindo a mimetização das propriedades ópticas, né? Então, mimetizar aquilo que foi perdido é uma outra característica importantíssima, também que ocorre em diferentes graus, né? Eu posso mimetizar a forma e a função com o próprio amálgama, mas eu tenho materiais hoje que mimetizam ainda e devolvem a estética, que é o caso dos materiais resinosos, basicamente, né? E daí a gente vem com a evolução tecnológica e o aprimoramento com a questão da bioatividade. Então, o que é ser bioativo? Se ele é biocompatível, é biomimético, bioativo? Então, essa questão da bioatividade, justamente, seria um grande diferencial, porque aí ser bioativo já não é um pré-requisito como é a questão do biocompatível, porque se ele não for biocompatível, eu não posso nem usar. Agora, o bioativo é algo que vem a mais, que vem a agregar, que justamente o material bioativo é aquele capaz de induzir uma resposta no local que ele está sendo inserido, é capaz de interagir, muitas pessoas chamam também de biointeração, justamente porque ele não está ali inerte, ele pode ser biocompatível e ser inerte, fica quietinho, não faz nada, não faz mal, mas também não faz bem. Mas o material bioativo, ele vai gerar uma resposta na região que ele está sendo inserido. E dentro desse contexto, eu tenho várias propostas de bioatividade, né? Sejam aquelas propostas que visam a regeneração pulpar, por exemplo, então eu tenho material como o MTA, o hidróxido de cálcio, que tem uma proposta relacionada à neoformação de dentina, né, a reparação tecidual em proteção pulpar direta ou em pacientes com problemas endodônticos. Eu tenho a proposta também da bioatividade com os diferentes, com o próprio ionômero de vidro, né, que é um material já de muitos anos que libera íons. E esses íons também, principalmente o flúor, né, que sempre foi muito famoso no ionômero, que justamente visa interagir. E tem materiais à base de silicato de cálcio, tem várias propostas dentro do contexto odontológico. Mas se a gente for pensar em material restaurador, propriamente dito, embora a gente possa pensar também na prevenção, mas vou enfatizar aqui no material restaurador, eu acho que um dos grandes desafios do material bioativo é ele conseguir manter as suas propriedades mecânicas e ópticas e ainda apresentar a sua propriedade de bioatividade, fazer com que aquele tecido reaja frente a ele, não ser inerte, porque a gente tem materiais excelentes que são biomiméticos, biocompatíveis. É claro que se eu for pensar numa resina, não vou colocar ela na polpa, então essa biocompatibilidade tem, como eu falei para vocês, os diferentes graus, né? Mas a gente tem excelentes materiais. Então, por isso que eu falo que a bioatividade vem como um plus, como um diferencial. E a grande dificuldade é unir tudo isso, que aí já é o que veio por que nós não temos tantos materiais bioativos? Porque é difícil você manter as propriedades mecânicas e fazer um material liberar algo sem se degradar. É difícil manter as propriedades ópticas, ele conseguir fazer a liberação e ainda conseguir copiar a translucidez, a cor, a opalescência e a fluorescência, essas coisas todas que a gente busca quando a gente está fazendo uma restauração que tem envolvimento estético, né? Então, aí que eu acho que seria um dos grandes diferenciais realmente do Giomer, que a gente ainda não falou dentro do contexto, né? Então, existem diferentes materiais. E daí a gente enfatiza aqui no dia de hoje essa parte do Giomer, que justamente foi uma tecnologia que conseguiu balancear, equilibrar e conseguiu fazer com que a gente tenha uma utilização mais ampla dos materiais bioativos para diferentes propostas, mantendo, dependendo daquela indicação, as suas características. Me fiz entender?
Eu achei fantástico, fantástico. E acho que reafirmou bem para os meus alunos aí o que eu tenho comentado com eles em relação a isso. Acertar o diagnóstico, acertar o tratamento, saber o tipo correto de material para cada técnica, saber o que você tem, o que você está usando. Então, entender dessa biocompatibilidade, eu acho que foi fantástico. Daí a moçada está vendo que não é só a Tailândia que fala em relação à importância de se saber diagnosticar, para saber eleger o material correto, saber como você vai tratar, você precisa ter esse acúmulo de conhecimento, você precisa fazer um link total, não é coisas individuais, né, lançada individualmente, você tem que ter esse conjunto para você realmente saber o que você está tratando e com o que você vai tratar, né, então esse conhecimento, fantástica a tua explicação, adorei, Alessandra. Eu acho agora, Tayane, que para as pessoas entenderem, porque a gente fica muito, né, existe uma dúvida muito grande entre os dentistas, os clínicos, sobre o que é a tecnologia de Apgar, né? Exato. Aí algumas pessoas acham que é um ionômero modificado, algumas pessoas acham que é um compômero, então eu acho importante mostrar o que é a tecnologia, que na verdade ela não é um ionômero, ela não é um compômero, embora ela tenha dentro da tecnologia algum conceito que tenha a base nessa reação ácido-base característica do ionômero, mas não tem nada a ver, né? Existe um mecanismo, um dos mecanismos ali que fazem a partícula envolvem isso, mas o contexto é totalmente diferente, né? Então, quando eu tenho um ionômero, eu misturo o pó do ionômero, que é de fluoralumino-silicato, com um ácido poliacrílico que está no líquido, ou não, dependendo do tipo de material. Quando o ácido poliacrílico entra em contato com esse vidro, ele faz, então, a liberação dos íons à superfície e forma-se uma matriz ionomérica. E essa matriz ionomérica é que vai fazer, então, durante o processo de gelificação, a presa do material e o flúor fica ali no meio e vai sendo liberado, né? E qual que é o ionômero? É um material maravilhoso, porque ele tem muitas propriedades favoráveis, mas ele tem um calcanhar de Aquiles, que é justamente relacionado às suas propriedades mecânicas e ópticas, porque ele não se compara aos materiais resinosos nesses dois aspectos, né? Quando a gente quer restaurar dentes que são submetidos a forças oclusais, forças mastigatórias intensas, para restaurações de classe 2, classe extensa, e também para dentes anteriores, porque ele é muito opaco, e então a gente não consegue fazer isso. Então, por quê? Porque justamente o que faz ele ser bom, que é a presença dos íons dentro dessa matriz que vão sendo liberados, também é o que faz ele ser mais fraco e o que ele ser mais opaco. Então, a grande jogada do Giomer foi justamente aproveitar um processo que teria uma base lá, mas né, nesse contexto de combinar ácido poliacrílico com vidro, mas controlar tudo isso em uma partícula que pudesse ser inserida nos diferentes veículos para que a gente tenha aplicação. Então, eu vou mostrar, Tayane, que eu fiz uma apresentação que eu acho que vai facilitar para que as pessoas consigam entender melhor o processo. Você está me vendo aí? Claro, Estou sim. Aqui está tranquilo, está aparecendo. Eu acho que é muito importante, sim, mostrar essa inovação e mostrar realmente o quão bom se torna o produto. E, lógico, o cimento de ionômero de vidro tem as suas características que são excelentes. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava na especialização, do conceito dele em relação à infiltração marginal, até eu lembro que uma colega falou para o professor Mondelli, então por que a gente não faz tudo com ionômero de vidro? E justamente como você explicou, o problema na resistência na mastigação, ele não resiste, né? Então a gente não poderia terminar uma restauração com ele, e esse conceito, isso foi perguntado lá no início da década de 90, que pena que a gente não pode fazer uma restauração com esse material. E o conceito, né? Embora eles tenham melhorado muito no decorrer dos anos, para a gente que trabalha com adultos, dentes permanentes, ele seja ainda muito utilizado em criança, a gente precisa procurar por alternativas que sejam mais completas, né? E aí que eu acho que é o caso. Esse aqui eu coloquei só uma propaganda aí nos nossos dois canais, no YouTube e no Instagram, que a gente visa fazer a divulgação da ciência ou da prática clínica da dentística. Então, quem não conhece ainda, vai lá conhecer.
que vai É ser excelente, deixa eu fazer propaganda, porque eu já passei para meus alunos esse canal do Easy Dentística, do YouTube. Tem vídeos fantásticos mostrando técnica restauradora, não deixa de seguir o canal. Eu sigo, adoro esses vídeos, e de vez em quando eu dou uma compartilhada deles na aula, viu? E falo para eles, porque eu acho fantástico. Tremendo no trabalho de vocês. Muito obrigada, Tânia. Bom, gente, então, isso aqui só para retomar, né, aquilo que a gente já conversou, que o ideal é que ele seja, o ideal não, a gente precisa de materiais biocompatíveis e, idealmente, que eles consigam mimetizar tanto o processo, tanto forma, função, quanto a parte estética, a parte de suas propriedades óticas, e ser bioativo, então, ele precisa interagir com o local que ele está sendo utilizado, seja ele, no nosso caso, o esmalte, a dentina, a polpa, os tecidos moles, tem tantos tecidos que a gente pode interagir dentro da boca, né? Então, o material bioativo, ele é capaz de interagir. E esse é o grande diferencial que se tem buscado tanto nos últimos anos, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vai especificar agora o Giomer, que é da empresa Chopô. Nós tivemos a oportunidade de ir lá 2 vezes, fazer um treinamento específico, e o que eu vou passar aqui para vocês é justamente o que a gente aprendeu lá com os químicos. Vou voltar aqui, que eu esqueci de mostrar. Olha, esse aqui é o Nakatsuka, ele teve aí, né? O Dr. Nakatsuka teve aí em Ribeirão Preto, na faculdade com vocês aquela vez, e ele passou, fez esse ano, em fevereiro, a gente teve uma aula, 3 dias de aula intensa com ele, que ele mostrou para a gente como funciona a tecnologia, qual é o ideal da empresa em trazer saúde e também restabelecer, na verdade, prevenir e restabelecer a saúde dos pacientes. Então, o que seria essa parte da tecnologia de Iomer e por que ela não pode ser considerada um ionômero ou um composto? A primeira coisa é o vidro, tá? A gente tem sim um vidro e o vidro é a base, é a alma do processo. Só que esse não é o vidro do ionômero, ele é um vidro de flúor, boro, alumínio, silicato. A composição dele é distinta e ele é um vidro fabricado pela empresa, o que é um processo tecnológico muito avançado. Muitas das empresas odontológicas do mundo inteiro não conseguem fabricar o seu próprio vidro. Elas precisam comprar o vidro de um fabricante de vidros. E essa empresa conseguiu desenvolver a tecnologia, e aí, com isso, eles conseguiram inserir os íons, que são aqueles íons que foram pensados para formar o vidro e para garantir, então, essa liberação posterior, certo? Então, ele é um vidro específico, que é o vidro multifuncional, que a empresa desenvolve para os seus produtos da tecnologia Giomer. Então, se a gente pegar aqui nesse esquema do vidro, né, esse vidro, ele é grande e ele precisa ser moído ou triturado para que ele se torne partículas pequenas, partículas finas, porque se elas não forem finas, eu não consigo inserir dentro de materiais. A gente está falando de partículas micrométricas, nanométricas. Dentro desse processo, estas partículas se tornam, então, depois que elas são trituradas, elas são tratadas, tá? Então, não é um vidro por si só, como é um vidro inserido em materiais inertes. Ele é um vidro tratado. E a primeira parte do tratamento é uma aplicação de polissiloxano com etanol na superfície desse vidro. Esse tratamento faz com que seja formada uma sílica de alta resistência na superfície do vidro, que também é formado por sílica, óxido de silício, né? E essa partícula, isso fica como se fosse um ovo, né? A casca do ovo aqui, tão fininha que ela é, porque se eu tenho uma partícula que eu estou simulando aqui 3 micrômetros, eu tenho a formação de uma camada bem fininha de 100 nanômetros. A gente vai ver um pouquinho mais para frente essa escala. Então, a primeira parte é esse tratamento de superfície. Como ele tem etanol junto, esse etanol se evapora e essa superfície de sílica, ela fica porosa. Ficando porosa, ela permite a próxima etapa, que seria a aplicação do ácido poliacrílico sobre a superfície desse vidro tratado. Como ela é porosa, ela faz com que esse ácido seja capaz de penetrar por essa superfície que tinha sido previamente tratada, reagindo com a parte interior ou subsuperficial dessa partícula, desse vidro, perdão. Então, essa parte em amarelo, bem fininha aqui, ó, 50 nanômetros,
é efetivamente um processo bastante similar à matriz ionomérica. Mas enquanto eu tenho no ionômero aquela coisa inteira, o material inteiro é formado por matriz ionomérica e vidro, neste caso eu tenho uma formação de uma camada iônica, né, que é a forma que vai liberar os íons, bem estreita, bem fina, que vai ser capaz de liberar os íons, mas que não vai tornar este material fraco ou pouco resistente. E aí, dentro desse processo, eu penso, então, né, que eu tenho uma partícula aqui simulando 3 micrômetros, tem partículas nanométricas também, mas eu coloquei essa de 3 micrômetros, que seria uma partícula que tem várias propostas que tem essa partícula, e proporcionalmente, uma partícula de 3 micrômetros, ela teria 100 nanômetros dessa camada de sílica superficial e 50 nanômetros dessa camada mais interna, que foi tratada com ácido poliacrílico. E quanto que é, então, 100 nanômetros, 1 nanômetro? Então, eu preciso pensar que em 1 milímetro, eu tenho 1000 vezes 1 micrômetro. E em cada micrômetro, eu tenho 1000 vezes 1 nanômetro. Então, isso é muito, muito, muito estreito, né? Uma camada muito pequena, mas é uma camada, e isso que ela é uma camada que garante, existe a liberação de íons, mas justamente esse processo controlado faz com que o material não se torne, para que não caia a resistência ou essas características, propriedades físicas e mecânicas desse material, certo? Então, eu tenho no final a formação da partícula que vem com base em vidro que foi tratado e se tornou a partícula. Então, é SPRG, ou seja, em inglês, né, Surface Pre-Reacted Glass, ou vidro com a superfície pré-reagida. Porque já foi, aquilo que a gente faz misturando pó líquido, foi feito lá na indústria. Então, eu já tenho a partícula pronta. E qual é a diferença? O que é Giomer, o que é SPRG? Na verdade, Giomer é a tecnologia que, na verdade, é o produto que envolve a tecnologia SPRG. Quando eu tenho a incorporação dessas partículas que estão aqui branquinhas, que sofreram todo esse tratamento, em materiais, qualquer que seja esse material, eu caracterizo, então, a tecnologia Giomer, os produtos Giomer, tá? Certo? Então, todo produto Giomer tem partículas de vidro pré-reagido. Tudo bem? E eu coloquei aqui da Shofu, como eu falei para vocês, a Shofu é a empresa que detém essa tecnologia. Os químicos da empresa, liderados pelo Nakatsuka, foram os que fizeram, que desenvolveram a tecnologia, então não tem como falar de Giomer sem falar da empresa, porque ambos são únicos, né? E aí eu coloquei aqui na minha analogia, olha só, estava pensando como é que a gente pode lembrar da partícula. E é exatamente um bombom sonho de valsa. Ó. Ele tem lá o núcleo, que seria o vidro, né? A partícula aqui que dá todo o toque especial do sonho de valsa é o crack que a gente faz quando morde, que é justamente essa camada intermediária, que seria o tchan do bombom, né? Que é o tchan da partícula, e a superfície. Então, quando a gente coloca isso aqui, olha, no nosso esquema, a gente tem a camada superficial modificada, a parte azulzinha aqui, que é o núcleo propriamente dito, aquele núcleo especial funcional, que tem os íons, e aqui a fase ionomérica ou a fase iônica de liberação de íons, justamente que é o tchan, é a casquinha crocante do sonho de valsa. Por quê? Porque é dessa camada amarelinha ionomérica ou iônica que vão ser liberados os íons, que são 6 diferentes íons. Cada um desses íons tem uma função específica no material. E se eu for olhar isso mais de perto, eu vou ver que esse material eu olhei mais de perto. Então, aqui eu tenho o núcleo do vidro, aqui eu tenho a camada iônica e aqui eu tenho a camada superficial modificada que eu contei para vocês que ela é porosa. Então, eu coloquei aqui no meu esqueminha os poros. Quando este material é submetido a um meio aquoso, que na boca provém da saliva, ou se eu for dentro do dente, viria proveniente do fluido intertubular, né, dentro dos túbulos dentinários, eu tenho a ionização destes 6 diferentes íons que estão na camada pré-reagida do ácido poliacrílico com o vidro. E esses íons vão sendo liberados. O primeiro que é liberado é o sódio, que ele é um íon bastante pequeno e muito reativo, né? Aí o potencial de ionização dele é altíssimo e por isso ele facilita as demais reações, porque ele que mantém os íons unidos.
E tem ainda a liberação do flúor, né, que a gente nem precisa falar, que o dentista adora flúor, porque o flúor realmente é um elemento muito importante na remineralização e na redução da desmineralização dos dentes, a gente já conhece isso muito bem. O alumínio tem um potencial de formar complexos com a estrutura dentinária, formando canais na verdade, obliterando os canais. O borato, que é um íon-chave dentro desse processo, porque ele é antimicrobiano, ele reduz a formação do biofilme. A gente sabe que quando a gente está lá com infecção oftalmológica ou com feridas, a gente passa água boricada, porque o boro é um íon que tem potencial, o borato, nesse caso, que tem um potencial antimicrobiano. O estrôncio, que é capaz de aumentar a resistência ao ácido, formando estroncioapatita, assim como a gente tem a formação de fluorapatita, que também reduz a desmineralização. A estroncioapatita também é mais resistente ao ácido. E o silicato, que está relacionado a uma parte bioativa que está diretamente ligada à remineralização, é muito importante nos casos de dentina, né, de cárie dentinária, cárie radicular, e também está ligado em partes de pesquisa, essa parte de neoformação da hidroxiapatita. Dentro desse processo, já estou finalizando para a gente conversar mais, eu posso incorporar as partículas, como eu falei para vocês, qualquer material que tenha a partícula de SPRG é considerado um diamer. E eu posso ter, então, materiais à base de diamer que tenha a função de prevenção da desmineralização dos dentes e tem aqueles que têm a função de restaurar. Certo? Então, existe uma grande quantidade de materiais que a empresa disponibiliza, cada um com uma proposta diferente. Então, tem a barreira, tem o selante, tem o adesivo, tem a resina, tem diferentes formas de apresentação dessa resina, mas o que tem em comum nestes, especificamente, é que todos eles utilizam a tecnologia do SPRG e são considerados diamers, certo? Voltei aqui, falei muito rápido, eu falo que eu quero aproveitar o tempo e quero falar tudo que eu tenho para falar, eu vou falando assim. Mas eu acho que eu estava conversando com a Tailane hoje, né, Tailane, que eu achei que era importante mostrar para vocês o esquema, porque se a gente fala, aí vem uma camada superficial, aí vem o poliacrílico, é uma tecnologia complexa, né? Então, imagina que os químicos que pensaram nisso tiveram a sacada lá, o Makatsuka, isso vem, a gente tem agora uma difusão maior na odontologia, mas a tecnologia, a patente é de 99, então a gente tem aí, né, muitos anos de desenvolvimento disso, e no decorrer desses anos foram sendo incorporados outras propostas de materiais restauradores, existe muita coisa, preventivos e restauradores, existe muita coisa que vem sendo ainda desenvolvida, que não está no mercado, mas como a gente faz essa parte de pesquisa, né, então a gente vê bastante o que vem sendo desenvolvido, vinha um núcleo muito forte no Japão, porque a indústria é japonesa, mas é claro que tem pesquisa no mundo inteiro e no Brasil, agora aqui, a Shopu veio com a sua filial brasileira, isso se tornou muito mais evidente para a nossa prática clínica e muito mais acessível e direto, a gente consegue ter acesso a esses produtos que antes era muito mais difícil. Então, a gente ouvia falar, mas a gente não tinha como utilizar. Então, eu acho que nesse aspecto foi um grande ganho para a gente, né? Porque as opções, as oportunidades de se trabalhar com coisas diferentes são sempre boas para o profissional. Deu para entender, Tailane? Nossa, perfeita, adorei a analogia do sonho de valsa, eu acho que ficou muito claro. Não, sua didática é ímpar, né? Fantástico. E pegando o gancho aí, então, com essa explanação sua do material, eu vou fazer um remember aí daquela explicação inicial que você fez, das bactérias do biofilme, principalmente, né, que o biofilme, a higiene, o acúmulo do biofilme, eles metabolizam o substrato da dieta, né, dos açúcares, de outros carboidratos, e como resultado vão produzir aí ácidos, como produtos metabólicos, que vão estar na interface do biofilme do dente, né, e isso vai determinar uma perda de mineral, de cálcio, de fósforo do esmalte. Agora, como que a tecnologia SPRG, ela pode ajudar nesse contexto? Pois o biofilme, né, sobre o dente, ele é considerado um fator necessário, não o único, porque a cárie é multifatorial, mas o desenvolvimento da cárie, ela é dependente de um biofilme colonizado. E com essa tecnologia de iomer, como que ela pode nos ajudar nesse contexto? Se eu trabalhando com essa tecnologia?
Uhum. A verdade, Taliane, é que assim, a gente tem, como eu mostrei lá, cada íon tem uma função específica e muitos deles atuam em conjunto, né? Então, a gente sabe que o flúor tem alguma ação antibacteriana, mas dentro do que é liberado, a quantidade que é liberado, talvez esse não seja o seu principal efeito, mas seria realmente mais atribuído ao borato e o estronço também tem algum potencial antimicrobiano, né? Porque justamente eles têm, os estudos mostraram que esses íons, eles tendem a reduzir a adesão inicial da bactéria. E aí a gente tem trabalhos que mostraram que nas resinas, então tem, como eu falei, né, a gente tem diferentes graus de diferentes materiais e diferentes propostas em que esse material está inserido, né? Em que, desculpa, as partículas então estão inseridas. Então, eu posso pensar, se eu for pensar, por exemplo, em remineralização de lesão de mancha branca, eu pensaria na barreira, né? No barrier coat, que ele tem uma quantidade de íons altíssima, a bioatividade dele é altíssima, porque a gente tem que misturar na hora, e quando a gente mistura, a partícula está pura ali naquele casulo, não sei se as pessoas conhecem ou não, numa próxima oportunidade tem um filminho que a gente mostra como ele funciona, mas elas estão puras ali. Então, a quantidade de íons liberado, com certeza, é maior porque ele está muito mais disponível. Mas cai num contexto de que eu também não preciso de resistência mecânica, eu tenho só uma formação de uma barreira de superfície, né? Mas mesmo com as resinas, que seriam aqueles materiais em que eu tenho eu preciso englobar essas partículas dentro de um composto resinoso, porque, né, a resina composta é feita por o material orgânico e o material inorgânico, então ele está ali substituindo as partículas, ele é um vidro, é uma sílica, assim como são as partículas de vidro das demais resinas, só que ela é tratada para ter a liberação. E a gente tem trabalhos que mostraram que ele realmente reduz o acúmulo do biofilme na superfície. Claro que a gente, como você falou, né, precisa ter biofilme, a gente não quer acabar com o biofilme, mas a gente quer acabar com aquele biofilme que está relacionado à produção de bactérias, né? De bactérias, não, desculpa, a favorecimento das aciduras hidrogênicas, que são as cariogênicas, na verdade. E ainda, Tayane, tem mais uma coisa, que não é só esse potencial antimicrobiano do íon por si só, mas é a capacidade tampão, porque alguns dos íons, né, o sódio, o estronço, eles fazem com que aumente o pH do local. É claro que isso não vai acontecer na boca inteira, a gente está falando num local específico, porque também, né, não existe a quantidade, mas se eu estou ali nas adjacências, eu tenho um aumento do pH, e esse aumento do pH reduz, né, ele não favorece o acúmulo do biofilme, porque o acúmulo do filme bacteriano cariogênico, porque justamente a característica de ácido que é o que faz favorecer. Então, estaria relacionado a esse processo o que você perguntou do controle do biofilme. Perfeito. Então, a gente pode dizer que essa tecnologia de IOM ela vai auxiliar também, então, utilizando esse tipo de produto, numa manutenção e o prolongamento de vida útil, tanto da dentição quanto das restaurações, né? Então, talvez a gente tenha uma maior longevidade e um controle mais acessível também para o paciente em higiene. Por exemplo, eu no meu consultório, eu atendo alguns pacientes que têm problemas motores, né? Muitos em cadeirantes, pessoas que dependem de cuidadores para higiene, e não é aquela higiene que deveria. Então, essas pessoas, por incrível que pareça, acabam, né, tendo mais lesões cariosas, indo a endo e perdendo elemento dental. Então, é uma tecnologia que favorece demais para que a gente consiga fazer algo com maior durabilidade, e aí o foco da odontologia, né, que também é saúde, e a estética faz parte dela, lógico, né, saúde mental, física, emocional de todos, mas principalmente a ausência da doença e um controle melhor. Então, a gente consegue aí um prolongamento, né, na durabilidade, claro, com manutenção, com controle, não é o paciente achar que colocou esse produto na boca, ele está liberado e não precisa mais do dentista. Não é por aí. Então, se a gente tiver algum leigo assistindo, não é porque vai usar um material desse, ele não vai fazer milagre, a mão de obra, o dentista precisa-se de manutenção de um tratamento, né? Mas a gente consegue aí, pro dentista, uma estabilidade também, acho que no mercado de trabalho.
porque ele vai fazer algo que ele consegue, que nem você disse, o biomimetismo, quer dizer, a estética, consegue fazer restaurações com cores de dente, a biocompatibilidade com a bioatividade, eu faço algo que tenha maior durabilidade, e o paciente, quer dizer, vai ter que retornar para manutenção, mas sem tantos riscos, se o dentista seguir a técnica certinha, saber utilizar o material, acertar o diagnóstico, isso melhora muito para ele no dia a dia de hoje, dentro de um consultório, falando também da estabilidade dele como profissional no mercado, né? Sem dúvida, tá? A ideia é essa, né? A ideia, nesse caso do restaurador, é justamente reduzir também, assim, voltando para o ponto de vista da pesquisa, se observa também que ele é capaz de reduzir a desmineralização na região adjacente ao material restaurador, né, na interface restauradora, que é a região mais sensível, mais suscetível à formação da lesão de cárie secundária, que muita gente não gosta de chamar de secundária, mas na interface, porque no fundo ela é sempre primária, a causa é sempre a mesma, né? De qualquer forma, a gente sabe que tem, que é aí, né, por mais que a gente tenha desenvolvimento na questão da adesão, a gente ainda tem formação de fendas, tem essa parte de contração, né? E aí a gente precisa pensar no público-alvo. Então, a gente tem pesquisa, vou só finalizando, eu volto para o público-alvo depois, mas a gente tem pesquisa que mostram, é claro que ainda precisa mais, aí tem pesquisa clínica que está em andamento, a gente precisa ter. A verdade é que para ver isso clinicamente, exige um prazo muito longo e a gente precisa de uma quantidade de evidência muito grande, né? Então, muitas das coisas da odontologia, a gente acaba se baseando muito em pesquisas de laboratório e que ela nos dá um certo grau de evidência, né? Então, se eu estou vendo adesão, não tem como eu ver no dente, não consigo puxar uma coisa do dente. Assim como se eu estou vendo essa parte da remineralização de cárie, ou redução da DES, isso acaba acontecendo em um prazo muitas vezes muito longo na clínica, né? Mas a ideia é, se eu tenho um material capaz de, voltando lá, né? Ele é bioativo, ele é biocompatível, ele é biomédico, por que não? Se ele é bioativo, por que não? Ele está tendo uma proposta a mais, né? Agora, o grau que isso vai interferir na longevidade, isso não depende só do material, mas é um plus, é um diferencial. É claro que, como você falou, não adianta colocar isso se o paciente não faz a parte dele, ou se eu não fiz a adesão de forma correta, ou eu não fiz a inserção da resina de forma correta, né? E aí a gente tem toda essa questão do público-alvo que você falou, da geriatria, né? Eu acho que o público-alvo da geriatria seria excelente, o público-alvo da pediatria é excelente para esse tipo de tecnologia, que a gente tem problemas, e aí a gente tem, aí eu volto, né, inserindo essa parte da bioatividade, aí a gente pegaria em outras propostas que teriam nos materiais, que também seriam diferenciais, não necessariamente relacionados à liberação de íons, mas, por exemplo, eu tenho aquela cânula fininha capaz de colocar o selante na região que eu quero, eu tenho a resina de baixa contração, que eu tenho, além dela liberar íons, ela ainda tem o potencial de baixa contração, da ALS, por exemplo. Tem as resinas que têm diferentes graus de fluidez, que eu acho que é um produto único no mercado, né? Então, quem já trabalhou com a Flow 00, aquela Flow que, se você vir lá no SCOA, ela é excelente em termos de manipulação, capaz de fazer a reconstrução de dentes posteriores, algumas pessoas fazem anteriores também, então tem indicação para isso. A verdade é que a versatilidade também da proposta é muito grande. E eu gosto de falar, né, como eu fui lá para o Japão e vi, eu gosto de falar, quando a gente está falando desse tipo, dessa especificamente da empresa japonesa, é que os japoneses, eles são muito específicos. Então, você vê lá que a Shofuna não conseguiu trazer para o Brasil a gama de coisas que eles têm lá, mas eles têm eles querem dar o melhor possível para aquele substrato. Então, se você for ver a quantidade de agentes cimentantes que eles têm, eles pensam no substrato, se é uma zircônia, se é um metal, se é o dente, e para cada uma dessas coisas eles fazem combinações de monômeros nos agentes cimentantes para
dar o melhor possível daquele, porque eles têm um pensamento específico, né? Talvez o nosso pensamento seja um pouco mais prático, a gente quer all in one, né? De preferência, alguma coisa que resolva tudo, assim, não que resolva tudo, mas resolva uma grande parte dos casos, mesmo porque existe custo envolvido, então, às vezes, você tem um material que é capaz de solucionar várias coisas, você acaba otimizando custo, e isso também tem que se pensar, né? Mas a verdade é que se vê, então você vê como a cultura influencia, mas é muito bonito ver que assim, eles levam realmente, eles tentam dar o melhor possível dentro dele, dentro do que eles conhecem, e por isso que a gente tem essa quantidade muito grande de produtos que a gente já tem no Brasil. Nossa, tem uma resina flui 0, outra 0,3, outra 10, então assim, a gente até se perde, é muito importante nesses aspectos a gente saber o diferencial, e aí a gente colocou lá nos videozinhos, voltando na propaganda, né, diferentes propostas de material que é o Flow, ainda tem as Flow não, as Book Fill, né, aqui é a Book Fill Flow, a Book Fill. Então a verdade é que hoje no mercado, em geral, não, né, em geral a gente tem uma quantidade tão grande de materiais, e se você for pegar especificamente esses, né, japoneses, eles são tão específicos, a gente precisa realmente entender. É que o nosso foco de hoje é a bioatividade, né, Tailândia? Exato. O foco dos íons e tudo, mas é que a verdade é que o mundo é mais até do que isso, né? Mas como você falou, né, então voltando ao público-alvo, essas pessoas que, é claro que se eu vou fazer uma faceta anterior, numa pessoa que tem baixo risco de cárie, talvez a questão da bioatividade não seja tão importante quanto a questão da reconstrução, da biomimetização em termos de propriedades óticas, né? Mas em pacientes que têm um risco mais elevado ao desenvolvimento das lesões, ou pacientes pediátricos, geriátricos, isso se torna um fator quase que, assim, não essencial, mas um diferencial gigantesco, assim, né? Pacientes que fizeram bariátrica, né? Pacientes que também fizeram bariátrica, eu acho que é um fator importante. Ô, pessoal, aproveitem, meus alunos queridos, aproveitem o conhecimento da doutora Alessandra, tirem a dúvida de vocês, coloquem aí no chat, aproveitem, porque eu sei que a apresentação foi maravilhosa, acho que sem grandes dúvidas, mas aproveitem para tirar as dúvidas que vocês têm. Essa tecnologia, né, a gente está enfatizando sobre ela, mas existe, eu vi assim, que você comentando dos materiais, a resina LS mesmo, você poder fazer a restauração do dente posterior em incrementos horizontais, claro que com 2 milímetros, ela não é uma book, mas uma baixa contração de polimerização, né, então nós conseguimos aí uma facilidade técnica, mas essa simplificação técnica não pode ser banalizada, né, porque não podemos ter um erro de forma alguma de qual o material, porque como você disse, a Shofu tem vários materiais e você não pode aplicá-lo de forma incorreta, porque senão também você não vai ter o resultado do produto. E aí você vai copiar o produto e quando é a mãozinha do operador ali atrás. Então, saber o tipo de material que você está trabalhando. A resina injetável deles, essa Flow, que tem 00, a F00, que tem uma consistência excelente, viu no field de vocês, restaurando, inclusive, dentes posteriores, conseguindo fazer escultura, ela não escoa, né? É uma resina Flow que ela não escoa, então é fantástico, você consegue trabalhar com um pouquinho mais de agilidade, não precisa de sessões clínicas tão demoradas, isso facilita para o paciente, inclusive, né? Para o dentista, para o paciente, menos cansaço de tempo operatório. Então, e tem uma infinidade de materiais, e cada um com a sua indicação. Então, não pode ser uma coisa banal, que eu tenho uma marca, eu vou usar aquele material e como se fosse para tudo, né? Então, realmente, isso é algo que tem que ficar muito claro, não deve ser desta maneira, né? Então... Porque não há íon que resolva uma técnica incorreta, uma adesão inadequada, uma contração, porque você fez uma inserção inadequada, porque você não conhecia o material que você estava trabalhando, não conhecia as limitações, porque o material não é o dente, todos os materiais, seja de qualquer, ele tem as suas limitações, e o dentista entender o material vai fazer reduzir
aquela limitação que é inerente, né? Claro que a gente tem, por exemplo, se você tem um material de baixa contração, a sua possibilidade de falha devido à contração, seja ela de falha adesiva ou por alguma deflexão de cúspide, dependendo do tamanho da sua cavidade, é muito reduzida. Então, utilizar bons materiais de uma forma geral e com a técnica correta, é essencial. E é claro que nada disso resolve se o paciente não estiver motivado e não estiver entendendo o processo, porque é a tríade, né? Paciente, material e técnica que vem do profissional. Se a gente não tem equilíbrio nessa tríade, a gente não tem longevidade, não tem jeito, não tem longevidade. Exato. Mas é claro que, né, e aí se você pende por um lado ou por outro, mas a gente não vai ter jeito. Se eu tiver conseguir unir esses três aspectos de forma adequada, com certeza eu vou ter. E é o que a gente pensa, é como você falou, né? Eu acho que a gente precisa pensar assim, se for pensar no clínico, naquela pessoa que trabalha, que a vida é a odontologia, que somos nós, os dentistas, né? O que a gente quer? Como a gente pode trabalhar de forma... Como a nossa profissão é bonita nesse aspecto, né? Então, porque a gente consegue devolver saúde, estética, e essa parte de longevidade, nenhum profissional vai ser valorizado se não tiver um trabalho que tenha durabilidade. E a culpa vai ser do profissional, né? A culpa vai ser do profissional, o paciente não vai culpar o material, não vai culpar ele próprio. Então, cabe ao profissional escolher o melhor material, entender desse material, usar a melhor técnica e motivar o seu paciente, porque no final a culpa vai ser sua. Culpado ainda, né? Com certeza. Veio uma pergunta aqui da Liette Assuda, né, que ela colocou o seguinte: considerando que a bioatividade do material com tecnologia Giomer é bem superior à do íon de vidro, podemos considerá-lo como um substituto do ionômero de vidro também pelas suas propriedades mecânicas? Na verdade, é assim, são propostas diferentes, né? O ionômero, eu não diria, olha, substituiu e por isso nós não precisamos mais ter ionômero. Eu não diria, embora eu ache que o ionômero cada vez menos é utilizado, mas ele sim, em pacientes, a gente tem vantagens e desvantagens. A verdade é que ele vem sendo, principalmente na dentística, em pacientes adultos, ele vem sendo cada vez menos utilizado porque a gente precisa de materiais que tenham resistência mecânica adequada, né? E também a gente precisa pensar no potencial de polimento, é tanta coisa, e na própria potencial de manipulação, né? Se você for pensar numa resina flow dessa que não escoa para fazer uma restauração de classe 5, ou numa resina para fazer... a capacidade de manipulação da resina é muito melhor do que do ionômero, embora a gente tenha ionômeros com viscosidade alta, encapsulados, tem toda a indústria do ionômero. A verdade é que eu acho que, assim, eu não gosto de ser radical. Eu acho que a gente pode usar os materiais com o melhor que eles podem oferecer. Mas eu diria que, diferente dos compômeros que vieram tentando substituir, mas ele acabava não sendo nem tão bom quanto a resina, nem tão bom quanto o ionômero, eu acho que a proposta do Giomer é muito mais relacionada à resina, a uma resina capaz de liberar íons, mas que tem as propriedades estéticas e mecânicas como qualquer resina. Se você não falar que ela é bioativa e pegar uma Beautiful LS, uma Beautiful 2, você vai usar como outra resina, porque ela, sabe, você não vai dar, ela é difícil, ela vai se degradar, porque ela vai liberar o íon. E é aí que eu volto lá no início. Eu acho que essa é o grande diferencial da tecnologia, que conseguiu inserir uma bioatividade, mantendo propriedades mecânicas, óticas e em termos de manipulação. Então, mas sim, em termos de propriedades mecânicas, o Giomer, quando está inserido no material resinoso, realmente é melhor do que o ionômero, assim como é uma resina nesse aspecto, tá? No aspecto de resistência. E, além disso, ele não é capaz de liberar os íons. Essa que é a vantagem. E junto dessa pergunta dela, no caso de bases protetoras, né, que com as outras resinas se usa hidróxido de cálcio, ionômero de vidro em algumas profundidades cavitárias, e talvez também ela tenha, nesse contexto, a necessidade do ionômero de vidro embaixo da tecnologia Giomer, ou você não aplica? É assim, sabe, Italiano, na verdade,
quando a gente fala na tecnologia de arma, a gente tem diferentes propósitos, como eu já falei. Existem algumas pesquisas que visam utilizar a partícula do SPRG com a proposta de regeneração tecidual, de formação de ponte de dentina, mas isso ainda é experimental, tá? A verdade é que a gente, nos materiais resinosos, nos materiais restauradores, o que a gente tem é uma matriz resinosa que contém as partículas do SPRG. Então, quando eu faço a adesão com a matriz resinosa. A gente tem o FL Bond 2, ele tem um adesivo em 2 frascos, um frasco é de primer e o outro frasco é o bond ou o adesivo, que é onde tem as partículas. Eu não posso misturar, não existe adesivo de um só com a partícula, porque ela eleva o pH. E o adesivo autocondicionante precisa ser ácido, então eu não consigo colocar em um só. Mas aí, se eu tenho essas partículas, mas eu tenho sim componentes monoméricos, eu tenho monômeros ácidos. Então, se eu for pensar em termos de regeneração tecidual, em casos de microexposição pulpar, ou aqueles casos em que a gente tradicionalmente nas resinas compostas utiliza, que é muito menos do que se utilizava no passado, mas se eu estou vendo rosinha da polpa, eu utilizo, sim, o material que libera o hidróxido, né? O hidróxido de cálcio vai liberar o cálcio, que vai ter uma função de regeneração tecidual já comprovada. Pode ser que nós tenhamos no futuro materiais à base de diámeros específicos para isso, mas no momento, se for necessário, eu estou falando de capamento pulpar direto, ou de microexposição, ou de cavidades muito profundas, que eu vejo rosa da polpa, aí sim, eu recomendo. Perfeito. Então, não fugi nada aí com vocês, não, viu? Tá certinho. Perfeito. Alguém mais? Vocês têm mais alguma pergunta? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, tá? Aproveitem. Nós já estamos quase finalizando a nossa live, mas vou reforçar de novo com vocês que a importância do diagnóstico, a importância de você conhecer o seu paciente, fazer o conjunto ali no diagnóstico, conhecer os hábitos alimentares do seu paciente, diagnosticar ele por completo. Afinal de contas, não é um dente que está na tua cadeira, é um ser humano, fazer na boca desse ser humano que você faria na sua. Então, trabalhar com qualidade, material não faz milagre. Nós temos o material de ponta que está sendo exposto aqui para vocês, mas leia a bula, siga a orientação do fabricante, acertem o diagnóstico, isso é fantástico para que você se estabeleça no mercado, para que você continue tendo o seu cliente, os retornos do seu paciente, porque essa fidelização do paciente ela é importante no controle da doença, no controle, porque o paciente ele não pode ficar pulando de galho em galho, de dentista em dentista, senão ele acaba só ele perdendo. Só que ele precisa fazer algo com durabilidade e a técnica correta. Né? Tem excelentes materiais no mercado e vocês têm um excelente material que vocês estão conhecendo, sendo apresentados, mas o diagnóstico correto, a aplicação correta desses materiais, saber a estrutura dentária que você está trabalhando com esmalte, a dentina, lembrando que a dentina é um tecido vivo, ali em íntimo contato com a polpa, células odontoblásticas, então como que você vai tratar dessa estrutura? Né? Então, tendo esse conhecimento, integrando aí, que eu sei que eu tenho vários alunos aqui do 2º ano, que eu vi que entraram, então, aquele conhecimento de histologia, microbiologia que vocês tiveram, isso é fundamental para se fazer uma restauração, conhecimento dos materiais dentários, então, conhecendo agora mais aprofundado a tecnologia SPRG, então, gente, é algo que a bioatividade chegou no país, chegou para ficar, vai ser a odontologia do futuro, com toda certeza, a bioatividade. Conversei com o Dr. Nakatsuko, ele inclusive me falou das pesquisas e também na periodontia, então, quer dizer, a biotecnologia chegou com tudo. Então, aproveitem ao máximo, mas aprenda a fechar esse conhecimento para não culpar o material. O maior culpado de um fracasso é o profissional, como a professora Alessandra falou. Tem mais uma pergunta da Liette. O paciente, né, Tailândia? Oi? Na verdade, a responsabilidade é do profissional, né? Exato. Mesmo que o paciente, a responsabilidade
Acaba sendo profissional. Troquei, verdade. Foi eu que inverti aqui. Não, você falou certo, que é o profissional. Mesmo quando é do paciente, sim. é do profissional. Né? O paciente, é o que eu brinco com eles. O paciente aparece, às vezes, com a ceia de Natal na boca, ele escova o dente 3 vezes por dia, né? Em alguns casos. Mas você tem que continuar, principalmente, fazendo a orientação desse paciente. Ele água mole em pedra dura, né, acreditado antigo, tanto bate até que um dia fura. Então, oriente teu paciente da técnica correta, vocês aprendem em periodontia a técnica correta de higienização, uso de fio, e isso tem que ser passado ao seu paciente. Teve mais uma pergunta aqui, também da Liette Iassuda, do ponto de vista técnico, como é o comportamento da Bilt selante em relação à umidade? Digo, pode ser aplicado em dentes em erupção, com dificuldade de isolamento? E quando indicado? Liette, o selante, ele é um selante resinoso que contém partículas de SPRG, que tem a capacidade de liberar esses íons, tá? Mas ele é um selante resinoso, então eu volto lá na mesma coisa que a gente falou da restauração, tá? Nenhum material resinoso é capaz de se desempenhar bem num ambiente úmido. É incompatível a adesão formada pelo monômero resinoso diante da umidade, certo? A vantagem dele é que ele tem um primer autocondicionante né, segundo a empresa, você pode optar pelo procedimento sem fazer o condicionamento ácido total com o ácido fosfórico propriamente dito, né? Então, nesses casos, o procedimento fica mais rápido. Então, em casos que você não consegue isolar de forma adequada, ele seria uma opção em pediatria, que você, né, não consegue. Agora, isso em termos de dificuldade de isolamento por causa da criança, né? Agora, se você tem um dente em erupção ou está irrompendo na cavidade bucal e que você não consegue, fica aquele capuz gengival com a umidade, aí eu não recomendaria o selante nesse momento. Eu voltaria ainda nesses casos específicos de dente que estão irrompendo, eu recomendaria a opção do ionômero como um material temporário e depois, quando você tiver condições de fazer isolamento que seja relativo, né, ou que seja com as condições de manter a superfície sem umidade, aí você opta pelo material resinoso. E aí, nesse caso, então, a vantagem seria justamente dessa proposta de facilitar a sua vida, de ser um procedimento rápido, tá? Mas isso não quer dizer que ele seja compatível com a umidade. Certo? Material resinoso, né, não tem como ser compatível com umidade, né? Então, o isolamento tem que ser feito com boa qualidade, nem que for o relativo, o sugador na boca e o dente estar seco. Não adianta querer fazer nenhum material, nem este, com umidade. Entrou umidade na restauração, você vai falhar. Não vai, mas não claro tem como. que você é difícil isolar, ou você optou por um relativo. Você precisa trocar o algodão, gente, é um péssimo trocar o algodão. É uma luta contra a língua, e aí você vai... É nesse momento da troca do algodão, normalmente, que você acaba contaminando. Então, nesse caso, você não precisar lavar, você economizar esse prazo, acaba sendo vantajoso, tá? Mas isso não quer dizer que ele deixa a umidade, não. Né? Nem o ionômero, na verdade, né? É compatível com a umidade, mas ele seria menos crítico, e aí eu tenho que pensar em custo-benefício, o dente está irrompendo, tem alguma mancha branca, eu preciso fazer algo naquele momento com urgência, eu opto por fazer algo que não tenha um potencial de durabilidade tão grande, por causa das suas propriedades mecânicas menos favoráveis, mas que ele vai ali naquele momento cumprir o papel dele até o dente terminar de romper. Exato. Teve mais uma pergunta aqui da doutora Luana Rossi Ruiz, tá? Já é dentista. Ela coloca aqui para mim assim, com a bioatividade tem alguma sensibilidade pós-operatória como a da resina composta ou nenhuma? Porque talvez ela tenha algum problema com sensibilidade, né? Aí, olha, eu vou falar para você que assim, em termos, volto lá no material resinoso, né? A princípio, o diálogo, por liberar íons como o estrôncio, o flúor e o alumínio, que são capazes de reduzir
a abertura dos túbulos, ele tem essa proposta de ser um material anti-sensibilidade, né? Não é, mas ele não seria dessensibilizante no sentido oclusivo, mas não na proposta da restauração. Isso seria se você tem alguma dentina exposta por lesão, não lesão cariosa, você acaba restaurando sem sensibilidade dentinária, por recessão gengival, ou que seja uma região de lesão cervical que está com os túbulos expostos e a hipersensibilidade, você tem a opção de utilizar, por exemplo, um barrier coat, lá a barreira que tem essa proposta e é excelente, a gente tem visto na clínica e tem algumas pesquisas em andamento que mostram que o potencial de dessensibilização nesses casos é ótimo. Agora, quando você fala da sensibilidade decorrente da restauração, aquela sensibilidade pós-operatória, aí eu volto a englobar no processo resinoso. Por que você tem sensibilidade pós-operatória? Por causa, né, se você não tem um caso inicial já que era hipersensível, que você tinha uma sensibilidade já inicial. Aquele que você tinha aqui o dente, e aí você restaurou e no dia seguinte começa, dói quando eu mastigo, como posso comer farofa, assim, posso comer farofa porque ele dói. Então, esses casos, aí a gente volta nas mesmas dificuldades que se tem de um material resinoso, de um agente adesivo à base de resina. Então, ou você optou por fazer um condicionamento ácido, que, né, com um adesivo que acabou fazendo muito tempo, ou você não deixou a camada hibridizar de forma adequada, ou você aumentou a temperatura da polpa durante o preparo cavitário, ou você secou e ressecou o dente, ou você usou um processo de polimerização inadequado, um fotopolimerizador que não é capaz de converter os monômeros em polímeros de forma adequada, ou você fez uma inserção da resina de forma com que você não estava usando uma resina que tem baixo potencial de contração e você acabou unindo várias paredes e levou a uma contração que resultou em falha da adesão. Então, assim, tem tantos outros aspectos relacionados e que isso não há aí o que vai resolver, né? Então, não é essa a proposta específica, tá? Então, volto lá. A gente precisa entender o material e entender o contexto da bioatividade, mas especificamente no caso da sensibilidade pós-operatória, estes fatores é que devem ser avaliados, tá? Diferente da hipersensibilidade dentinária de lesão cervical ou de recessão gengival, que aí, nesse caso, sim. Aí a gente tem a atuação efetiva e comprovada da liberação dos íons. Certo, Luana? Então, como ela é ex-aluna lá na faculdade, então, voltando lá nas nossas aulas, como foi reafirmado aqui pela professora Alessandra, é um contexto geral de toda a técnica restauradora. Toda a técnica desde o preparo, desde que você inicia o preparo no paciente, tudo isso pode ocasionar, então, fazendo de forma incorreta, a sensibilidade. E no caso das recessões gengivais, as restaurações, aí você tem o barrier coat que vai funcionar perfeitamente na sensibilidade. Se você utilizar o produto, a bioatividade, Jaimor, e você falar, vou ficar sem a sensibilidade após uma restauração, não. Se você não usar a técnica correta, continuar incorrendo nos mesmos erros, você continua tendo sensibilidade. Então, aplicar o produto como o fabricante manda. É o que eu digo sempre para vocês. O fabricante pesquisou, tem os pesquisadores que trabalham com isso. Então, segue essas orientações que vêm ali, mas saiba também fazer o diagnóstico e saber a profundidade exata da tua cavidade, o teu preparo, brocas novas, refrigeração. Então, é um conjunto de fatores para você conseguir evitar essa sensibilidade. Tem uma outra pergunta aqui do Gabriel Sobreira, ele está dizendo boa noite para nós. O polimento da restauração estética com partículas de iomer é melhor do que as resinas com as partículas de uma resina nanohíbrida, como ela se tem mais longevidade na restauração. As resinas bio são nanohíbridas, né? Sim, sim, é. Como é que quem é? Fabrício? Gabriel. Gabriel. Ele está querendo saber do polimento, se o polimento Gabriel, das restaurações... A verdade é que, como eu mostrei lá no início, a partícula das resinas de iomer é uma partícula de vidro. Então, o tamanho da partícula é determinado pelo processo de fabricação, né? E aí, especificamente no caso da LS, a gente ainda tem as partículas que são pré-polimerizadas, que acabam garantindo, conferindo essa redução do potencial de contração. Mas o potencial de polimento dela é
o potencial de polimento de uma resina nanohíbrida. Elas são partículas nanohíbridas, potencialmente, na verdade, a partícula de carga delas é o vidro, e é esse vidro multifuncional, e a partícula, que é nada mais do que o vidro multifuncional tratado com aquele tratamento todo que eu mostrei, né? Então, ele tem um potencial de polimento compatível com as resinas, é um excelente potencial de polimento. Quando a gente mostra lá nos nossos vídeos do Easy Dentística Descomplicada, a gente vira bem para poder ver que é realmente, é claro que falar de polimento com a Shofu, né, que a gente faz os polimentos também com os agentes de polimento nas pedras e nas pontas Shofu, que acabam também que é uma combinação perfeita, né? Mas a verdade é que elas têm um excelente grau de polimento, sim, porque, na verdade, o polimento é determinado pelo tamanho da partícula e também, claro, pelo componente resinoso, mas que o grande diferencial é o tamanho da partícula, e eles são nanohíbridos. Perfeito. Excelente, professora Alessandra. É isso, né? É fantástico, adorei. Pelos elogios que correu aqui dentro do YouTube, sua apresentação foi fantástica, adoraram. Tem um monte de fã agora aqui dentro da faculdade, né? Mas, né? Porque nós temos novos alunos que não te viram o ano passado, não viram a sua palestra, e eu volto a falar que eu sou sua fã, adoro você, o Dr. Carlos, a forma com que vocês expõem, assim, vocês colocam de uma maneira clara, que facilita muito, e agradecer a oportunidade de estar colocando isso aqui para nós, aqui na Unorp Unipós, e atualizando o pessoal que está aqui, aos dentistas, né, aos pacientes, dessa novidade, dessa revolução tecnológica da odontologia que vai ser daqui para frente, e os conceitos básicos que não podem ser esquecidos jamais. Então, a associação desses conceitos básicos da odontologia, do que é realmente ser um profissional da odontologia, tá? Hoje em dia existe um conceito muito fechado em cima de estética, estética, estética. Não sou contra, ela é importante, é fundamental, mas eu digo não é o essencial. Então, nós temos que ter também a nossa formação básica não esquecida. E nós temos agora essa bioatividade, a tecnologia de Iomer, que nós conseguimos associar esses fatores, tanto da estética tão exigida nos dias de hoje, tanto pelo dentista quanto pelo paciente, e ainda promoção de saúde, preservação de estrutura dentária, mas com consciência, com respeito à técnica, respeito ao produto e orientação do paciente incansavelmente. E sempre faça na boca do seu paciente o que você faria na sua. E aí você não vai falhar jamais, não vai errar, né? Deixar a preguiça. Então, muito obrigada, nós vamos estar encerrando agora a nossa live, espero que vocês tenham gostado, para não ficar muito cansativo aí para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me enviar essas dúvidas, ou para a Unipós mesmo, e nós vamos estar sanando essas dúvidas, a dificuldade que eu tiver, eu vou pedir socorro para a doutora Alessandra, que está muito mais a par dessa tecnologia, já foi 2 vezes no Japão, bem orientada, e faz pesquisas com esse material, com essa coisa, e tem novidade para vocês por aí, inclusive na área da periodontia. Então, em breve, vocês vão ter mais novidade da Shofu em relação à preservação da estrutura dentária, dessa coisa tão magnífica que Deus fez, que é o dente, né? Só que não tem estrutura no corpo humano, é a estrutura mais magnífica que Deus fez. É o sorriso, é o cartão de visita, é você preservar essa estrutura maravilhosa. Mero mortal, a gente tem que minimamente invasivo, sempre preservar o que Deus fez, né? Então, um abraço aí para vocês, obrigada pela presença de todos. Professora Alessandra, a palavra. Sim. Também agradeço, obrigada, gente, obrigada. Estou vendo agora, eu não estava vendo os comentários, porque a gente está fazendo pelo Zoom e vocês estão assistindo pelo YouTube, né? Mas eu coloquei aqui, tá cheio. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela presença, por vocês destinarem o tempo de vocês. A gente destina o nosso tempo a vocês, mas vocês também destinam o tempo de vocês a gente. E assim a gente vai crescendo, todo mundo vai crescendo, né? E obrigada, Tailana, pelas palavras aí, tanta coisa que você falou bonita de mim, que lindo. Obrigada, pessoal da Shofu, que sempre nos apoia e que a gente faz. A parceria universidade-empresa é importantíssima,
e, na verdade, a parceria universidade e empresa profissionais, né? O dentista que está lá no consultório, não só o nosso aluno, mas o dentista que está lá no consultório, que pode ter acesso, e volto a falar, nessas oportunidades que a gente está tendo de divulgar. A verdade é que também tem muita divulgação boa, mas, infelizmente, também tem muita coisa que não é tão... que, assim, na verdade, que é duvidosa, vamos falar assim, para a gente não ser muito... Então, a gente saber escolher, e aí vem a base da universidade, né? Uma pessoa bem formada, um dentista bem formado, um dentista que tem capacidade de discernir, né? Tem critério, é importantíssimo. Então, a gente não pode acreditar tudo. E a verdade é que existem várias opções. Eu não gosto de falar que existe um caminho só. Não existe um caminho só, gente. Não existe uma coisa única. Existem diferentes propostas. E dentro, você conhecendo as diferentes propostas, você que vai escolher aquilo que é melhor para você. Então, eu acho que isso é muito importante, tanto como aluno como profissional, a gente poder entender as coisas. Então, dentro desse processo, né, a gente tenta fazer, estou bem, como eu falei, ligado nessa parte de ensino e pesquisa, mas a gente visa no final mesmo, o tratamento do paciente de uma forma geral, como uma pessoa, e volto que a nossa profissão, na verdade, é uma profissão que nos proporciona isso. Eu gosto de pensar, né? Sempre eu gosto de pensar assim, ai, meu Deus, eu podia trabalhar numa fábrica de armas, eu podia trabalhar numa fábrica de cigarro, eu sou dentista, então olha só como a gente tem, né? E claro que às vezes quando eu pego aquele paciente bem difícil, eu penso, eu podia trabalhar numa fábrica de pediatras. Não é tudo que é maravilhoso, mas a gente precisa sempre pensar, e eu gosto sempre de pensar no copo cheio, como eu voltei lá no início. Então, muito obrigada a todos, obrigado ao pessoal que está aí da Chofu, obrigada, eu vi que tem uns alunos meus, ex-alunos orientados, e o pessoal todo aí de Ribeirão, de São José do Rio Preto, de São José do Rio Preto, muito obrigada pelo carinho de vocês, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. A gente está aqui em São José dos Campos, a gente tem a nossa graduação, tem pós-graduação, e o que vocês precisarem, a gente está aqui para poder interagir, porque a gente só cresce quando as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, crescem junto. Não é? Com certeza, isso mesmo. E eu gostaria agora de agradecer ao Tomomi, né, o presidente da Chofu do Brasil, ao Inui, a Edneia, minha querida e grande Edneia, né, representante da Chofu aí, a Dental Infinity, que colocou aqui, quem printar a tela vai ter uma promoção lá com eles. Então, muito obrigada pelo apoio. Rafa, lindo, maravilhoso, te amo de paixão. Se não fosse o nosso grande Rafael também, está aqui dando suporte para a gente, junto com o Inui da Chofu, o Walterson, e essa equipe maravilhosa. Muito obrigada por esse acontecimento e a gente poder estar conversando com vocês. Um grande abraço a todos e gratidão eterna. Muito obrigada, Alessandra. Beijos. Sextou. Sextou, gente. Agora cervejinha lá, com moderação.